Felipe, eu queria fazer uma pergunta um tanto mais pessoal agora. Eu li num dos seus livros que você tem uma rotina de acordar mais ou menos meio-dia, passa o dia todo fazendo seus vídeos, vai dormir já às 4, 5 da manhã. Tive a impressão de que você sai pouco de casa e você conta também que em 2010 você teve uma crise de pânico e depois foi diagnosticado com depressão. Eu queria entender como aconteceu isso e também da sua decisão de ter tornado pública essa depressão e saber como você está tratando isso. E só para complementar, se eu posso Claro. complementar, qual foi o impacto do seu posicionamento político na tua saúde mental? Terrível. Eu fui diagnosticado com depressão em 2010. E desde então eu combato essa depressão com medicamento e com terapia constante. E foi justamente por me tornar uma pessoa que lida com isso no meu dia a dia que eu descobri como essa doença impacta não só a sua vida, como as pessoas ao seu redor e quantas pessoas sofrem dessa doença mundo afora. A gente precisa tirar a depressão do armário. Isso é uma coisa que eu repito em vídeos e tento falar ao máximo para o público, principalmente para o público mais jovem, porque a depressão ela é o grande mal do século. Ela vai se tornar, bom, tudo indica, né? Eu não sou nenhum médico e não estou falando isso com propriedade, mas tudo indica, segundo o que eu li, que a depressão vai ser a doença que mais causa mortes no planeta Terra. Se isso vai se tornar realidade ou não, eu não sei, mas é uma previsão. Ela já é uma das que mais causa mortes. E sim, essa causa mortes é o suicídio. Infelizmente, a gente tem números crescentes, alarmantes de suicídio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E pior, o número mais alarmante de todos é entre suicídios entre jovens. E isso tudo, para mim, foi meio que um despertar quando eu percebi que eu poderia falar com essas pessoas e poderia principalmente falar para elas, falem. Muitas das vezes o grande problema da depressão é porque as pessoas não falam. Elas sentem vergonha de sentir depressão. A gente precisa tirar a depressão do armário. A gente precisa fazer as pessoas pararem de ter medo de falar, eu me sinto depressivo. De terem medo de falar, eu preciso de ajuda. Porque se você não pede ajuda, se você não pede a mão de alguém, você tende a caminhar para o lado mais trágico dessa doença. É uma doença mental, é uma doença. E quanto menos se fala sobre uma doença, mais trágica ela pode se tornar. Você não cura a hepatite simplesmente ficando calado, nem a pneumonia, nem nenhuma outra doença. Você precisa falar.